de agora está entrando no ar. Escola Brasil. O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente. Escola Brasil. Olá, amiga e amigo do Escola Brasil. Hoje, quinta-feira, 6 de setembro, vamos conhecer a história de um povo que viveu muito antigamente na América do Sul. E que deixou muita sabedoria pro mundo. O Matuto conta a história da civilização Inca, antigos habitantes do Peru, país da América do Sul, que faz divisa com o Brasil pelos estados do Acre e do Amazonas. Um povo de ricas tradições, como esse estilo musical que nós estamos ouvindo agora, que ainda é muito ouvido até hoje pelos povos da região. A principal característica dos Incas era a solidariedade. E sabe como eles faziam para viver assim, em perfeita harmonia? É o que nós vamos mostrar daqui a pouco. Também vamos falar sobre os cursos à distância que a Universidade Federal do Pará oferece. Então, se você quer fazer faculdade e não sabe como, fique ligado. E daqui a pouco a médica Maurícia Camarota, do Hospital Regional de Brasília, no Distrito Federal, fala sobre como você pode ajudar o seu filho ou a sua filha a parar de fazer xixi na cama. E hoje tem poesia no Escola Brasil. Que tal ouvir as estrelas? Será que isso é possível? Não sei não. Pois é, quem dá a dica é o poeta Olavo Bilac, que viveu no século XIX, lá pelos anos de 1870. Quer saber mais? Depois do intervalo, é bate e volta. Escola Brasil. Um programa em parceria com a Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal. Gente, o tema da redação de hoje é: qual vai ser minha profissão? Ah, professora, eu quero ser bióloga, estudar as plantas, os bichos. Que isso, menina? Mulher tem que cuidar da casa, dos filhos. Até parece. Minha mãe cuida da gente e nem por isso deixou de estudar. Sei. Sabe de uma coisa? E calma, não briguem. Ela está certa, viu? Meninas e meninos têm direitos iguais. Todos devem ter a oportunidade para desenvolver seu potencial. É o que minha mãe sempre diz, professora. E o melhor lugar para isso é aqui, na escola, estudando. Agora parem de brigar e comecem a escrever. Os direitos são iguais, mas os deveres também. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Esta é pra você, professor. Quem mora no interior do Pará e não tem faculdade, agora tem mais uma chance para conquistar o diploma. É que a Universidade Federal do Pará oferece cursos à distância para atender quem está longe da capital. Para isso foram montados polos de educação à distância em vários municípios do interior. Os alunos estudam em casa e procuram esses polos para receber atendimento dos orientadores e tutores da universidade. A repórter Ana Cláudia Costa está no telefone com o coordenador do curso de matemática, professor José Miguel Martins. É com você, Ana. Ok, Cadu. Vamos lá, então. Alô, professor José Miguel. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Ana Cláudia. E você? Tudo jóia. Professor, por que o curso de matemática foi o primeiro a ser oferecido à distância aí no Pará? É porque nós temos ainda, apesar da universidade ter trabalhado muito para formar professores, né, a nossa carência em professores de matemática no interior do estado é muito grande ainda. E tem muitos professores também que atuam na rede e que não têm curso superior. Então a licenciatura, em um primeiro momento, foi pensado para atender essa faixa de pessoas que já estão trabalhando, né, ou que querem trabalhar no ensino da matemática. E como são as aulas, professor? O aluno ele recebe o material todo impresso, né? E todos os sábados nós temos reuniões presenciais com esses alunos. Sim. Então, nessas reuniões presenciais, o aluno ele traz as dúvidas dele para dentro da aula, né? E na parte de matemática a gente tira essas dúvidas, resolve problemas. Então a gente fica de 4 até 6, 8 horas com esses alunos no sábado trabalhando. Ok. Quem também está na linha comigo agora é a dona Áurea Teixeira da Costa, que é aluna da primeira turma desse curso de matemática. Sou a mais velha da turma, né?
É, exatamente. A dona Áurea tem 64 anos, já se aposentou, mas não desistiu de continuar aprendendo. Como é que é para a senhora voltar a estudar nessa idade? É muito bom, eu me sinto com 16, junto com meus amigos, né? Estou gostando muito porque é os sábados, né? E o grupo é muito unido. E dona Áurea, como é estudar assim à distância? É diferente de estar numa turma convencional, com aulas todos os dias? É até melhor, porque o tutor fala que a de todo dia tem alunos pior do que a gente. Né? Ó, porque nós é assim, nós se juntamos em grupo, à noite, à tarde, e assim vamos passando. Aquele que sabe mais se junta com os que sabem menos e aí vai passando aí. Tá certo, é assim que tem que ser, né? Todo mundo aprendendo junto. Dona Áurea, olha, foi um prazer conversar com a senhora. Obrigada. E eu aproveito para agradecer a participação do professor José Miguel. Eu que agradeço a oportunidade da gente difundir esse curso aqui. Então um abraço para o senhor, um beijo para dona Áurea e até a próxima, gente. Até mais, Ana. Obrigada, dona Áurea. Valeu, professor Miguel. E olha que interessante, gente. A dona Áurea é professora aposentada, né? Mas continua nativa. Depois que voltou a estudar, ela até passou em outro concurso para professora. É, gostei muito do seu exemplo, viu, dona Áurea? O negócio é aproveitar mesmo essas oportunidades. A Universidade Federal do Pará oferece também cursos à distância de biologia, química, administração e letras, não só para professores, mas para quem tiver interessado. E tem experiências assim no Brasil inteiro, viu? Ao todo já são mais de 291 polos de educação à distância em 288 municípios. Então, se você tem o ensino médio, procure saber se existem cursos à distância aí no seu estado. Mas precisa fazer o vestibular, tá? Outra dica é visitar o site da Universidade Aberta do Brasil. O endereço é www.uab.mec.gov.br. E também tem o telefone 61, que é o código de área de Brasília, 2104-9031. Bem, vamos lá, repetindo o site então, vai. É www.u de Universidade, A de Aberta e B de Brasil, .mec.gov.br. E o telefone é 61, código de área de Brasília, 2104-9031. Assim você pode conseguir informações sobre os cursos, vestibulares e muito mais. Toque musical. Falando em aproveitar a oportunidade, nós vamos aproveitar e contar para você a história de um maranhense que foi eleito um dos melhores percussionistas do mundo. É o cantor, compositor e produtor musical José de Ribamar Viana, o Papete. Quando o orvalho vai molhando a campina, eu me lembro da menina que deixei lá no Axixá. Papete nasceu em Bacabal, interior do Maranhão. Começou a carreira aos 13 anos cantando na Rádio Gurupi, em São Luís. Depois se mudou para São Paulo, tocou nas bandas de cantores famosos como Toquinho, Vinícius de Moraes, Hermeto Pascoal. Mas ele ficou conhecido no exterior por ser um grande percussionista. E não é que em 1990 o Papete mudou o rumo da carreira dele. Ele resolveu se dedicar à pesquisa e divulgação dos músicos e do folclore maranhense, como as famosas festas de São João, o Boi da Lua, o Boi Pindaré. Tudo isso virou música no CD O Melhor de Papete. Vamos ouvir? Rapaziada, responda, eu quero saber quanto tempo leva o vento pra me trazer o som da toada e o toque do pandeirão e os olhos dessa morena que encantou meu batalhão. De madrugada, quando o galo anunciou pra dançar na ilha, São Pedro foi quem mandou. Trançando o pé no lance da brincadeira do meu boi do Vale do Pindaré. Morena, cuidado com o tempo, não deixa esse vento soprar a barra da saia morena. E boi, não deixa esse tempo virar. E se por acaso, morena, de noite tu não me encontrar,
Rapaziada, responda, eu quero saber quanto tempo leva o vento pra me trazer o som da toada e o toque do pandeirão e os olhos dessa morena que encantou meu batalhão. De madrugada, quando o galo anunciou pra dançar na ilha, São Pedro foi quem mandou. Caboclo de pena e as índias trançando o pé no lance da brincadeira do meu boi do vale. Você ouviu Pindaré com o cantor Papete? A letra é dele e do Chico Saldanha. Escola Brasil. Conheço uma menina que se chama Juliana. Ela vive resfriada de tanto xixi na cama. Seu filho ou sua filha está parecendo com a menina dessa música aí? Vive resfriada de tanto xixi na cama? Então preste atenção na entrevista que a repórter Patrícia Nascimento fez com a pediatra Maurícia Camarota do Hospital Regional da Asa Sul de Brasília. Vamos ouvir? Doutora, até que idade é normal uma criança fazer xixi na cama? É importante dizer que a enurese noturna, que é o xixi na cama, é uma coisa bastante comum e que ela tende a se resolver, na maioria das vezes, até espontaneamente. Em geral, a gente não toma nenhuma atitude nas crianças até 5, 6 anos de idade. E quais são as causas desse problema, hein, doutora? Isso pode ter uma causa genética. Em geral, as crianças que são filhas de pais que faziam xixi na cama até tarde têm a tendência maior a apresentar esse tipo de comportamento. E existem fatores psicológicos ou é só um problema físico mesmo? Existem fatores psicossociais. A criança que está numa situação de estresse ou numa situação de abuso, ela pode ter essa situação agravada. E o contexto familiar, etc., muito importante, tanto para a ocorrência desse evento, quanto também para o tratamento. E quais são os conselhos que a senhora pode dar para os pais que têm filhos com esse tipo de problema? Primeiro, fazer a criança urinar com regularidade durante o dia, a cada 4 horas. Melhorar a dieta dessa criança no sentido de fazer com que ela tenha uma evacuação regular. A gente faz isso oferecendo frutas, verduras, legumes, ou seja, aumentando a quantidade de fibra na dieta. Diminuindo a quantidade de líquidos que essa criança ingere nas 2 ou 3 horas que antecede a hora dela poder ir dormir. E orientar os pais a levar essa criança a urinar antes de se deitar para dormir. E no caso das crianças que também não têm controle sobre o xixi durante o dia? Essa criança ela deve realmente ser encaminhada a um serviço especializado, porque existem doenças mais sérias do aparelho urinário que podem estar relacionadas com esse tipo de distúrbio, até mesmo uma infecção urinária que na idade da criança ela pode levar a consequências mais graves. E estressar a criança, gritar com a criança não vai resolver de nada? Não vai resolver, porque esse é um problema que é absolutamente involuntário. A criança não faz xixi na cama porque ela quer. Doutora, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. De nada, é um prazer. Eu que agradeço. Você ouviu os conselhos da doutora Maurícia. Não adianta brigar com a criança porque ela faz xixi na cama. É preciso ter paciência e procurar entender os motivos que levam o menino ou a menina a fazer isso. E cuidar sempre da alimentação, viu, gente? Se você quer saber sobre o assunto, escreva pra gente. Anote aí o nosso endereço: Caixa Postal 2490, o CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Daqui a pouquinho a gente repete. E depois, pra me acalmar, suco de maracujá. Diz a sabedoria popular que o maracujá serve para deixar a gente calminho, calminho. É que tanto nas folhas do maracujazeiro quanto na polpa do maracujá existe uma substância chamada passiflorina, um tipo de calmante natural. Mas as vantagens do maracujá não param por aí. Quem come maracujá também fortalece a visão e se protege de gripes e resfriados. Isso porque o maracujá também é rico em vitamina A e vitamina C. Então já sabe, tá nervoso, gripado, toma um suquinho de maracujá que ajuda. Essa é a dica do Escola Brasil. E você fique aí, nós vamos pro intervalo, mas voltamos rapidinho. Escola Brasil. Um
programa em parceria com a Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal. Por que a gente vê tantas rebeliões nas unidades de internação de adolescentes? O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que os adolescentes devem ter a oportunidade de reparar seus erros e se tornar adultos e cidadãos. Mas na maioria das instituições, os jovens não têm programas de educação, saúde e acompanhamento médico e psicológico. Não é muito diferente do que a gente vê nas ruas, né? Infelizmente não. E existem muitos problemas de superlotação e maus tratos. Nós temos uma lei e muitos problemas. Existe solução? O Estatuto deve ser cumprido. Ele prevê que a internação só pode ser aplicada em casos graves. Com penas alternativas, os jovens terão mais chances de se tornar adultos e cidadãos. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF. ¿Qué tal, hombre y muchacha? ¿Cómo estás? ¿Todo ciertito? Tudo bien. E usted, hombre, como te llama? Bom, Ilhama é aqui esse bicho que eu tô montado nele aqui. O Cadu tá perguntando como você se chama, Tuyu. Ah, sim. Eu sou el Matuto e esse bicho aqui é minha Ilhama. Sério, Matuto? Você cobriu o helicóptero com esses pelos aí pra ficar parecendo uma lhama? Até que ele ficou bonitinho, né? Ai, não é, só ficou bonitinho. O helicóptero já tá vestido a caráter já. E eu tô empolgado com os povos pré-colombianos, viu? Sei, os vendo. maias, né, Cador? Os astecas. Eu tô tão impressionado dele que eu acho que eu vou conhecer mais, assim, um desses povos. Sei. Os incas. Eu acho que eu vou pegar o meu helicóptero e vou até a cidade de Cusco, lá no Peru, que era onde ficava a capital do Império Inca, sabia? Eu tô vendo que você com essa história de os maias, os astecas, já vai querer estudar aquele povo lá perto da matinha, os petecas, que fica petecando. Escuta, sabe que esse povo que você falou dos incas, eles são um dos maiores, mais importantes impérios americanos, né? Foram, assim, há uns 500 anos, eles eram importantíssimos. Era um império onde todo mundo podia, assim, desfrutar das riquezas, né, Cador? Era, não era? Os incas dividiam tudo, terras, alimentos, viu, Sandrinha? Cada cidadão inca tinha direito a um pedaço de terra para cultivar. E quanto mais gente tinha na família, mais terra ele se tinha direito. E a ordem era cultivar primeiro as terras dos mais necessitados. Olha que coisa linda, né? Não é legal? Dos mais humildes. Então. Depois as terras das mulheres, né? E a dos aldeões. Só aí chegava a vez dos sacerdotes. E por último, o Sapa, que é o imperador, né? E se por acaso alguém da aldeia cultivasse a terra de um sacerdote fora dessa ordem, ele e o sacerdote eram punidos. Era obrigação beneficiar primeiro quem precisava. Exatamente. E esse é um belo exemplo que podia muito bem ser usado hoje em dia, Concordo, né, cara? plenamente com você. Ia ser bom demais da conta. Gente, olha, os incas irrigavam as plantações e usavam como adubo um tardiguano. É um esterco de ave, sabia, Gador? Não é de boi, assim, igual eu faço lá na Fazenda Matinho. A engenharia deles era muito moderna para a época, viu, gente? Os estudiosos dessa civilização ficam espantados até hoje com isso. É verdade. Pense assim, um povo danado para construir, Sandrinha. Então. Olha, e sem usar argamassa, viu? Eles fizeram paredes perfeitas, com grandes blocos de pedra, sabia? E que estão de pé até hoje. Construíram também milhares de quilômetros de estradas para chegar até a capital, Cusco. Exatamente. Os incas usavam técnicas mais avançadas do que o que tinha lá na Europa. Só que apesar das estradas, os incas andavam a pé pelas estradas, sabia? Ainda fazia exercício aí, como graças a Deus, inteligente, né? Eram caminhos que passavam por rios, pontes, e as pontes eram tão boas que muitas ainda podiam ser usadas no século XX, 500 anos depois de construída. Além dessas habilidades aí na arquitetura, na agricultura, os incas também faziam muitas peças de metais preciosos, assim como o cobre, o bronze, ouro, prata.
Eita. E foi isso que acabou despertando a cobiça dos conquistadores espanhóis que chegaram por aqui, sabia? Infelizmente, eles fizeram a mesma coisa que já tinha feito com os maias e os astecas. Mataram tudinho, matou todo mundo e roubaram as riquezas para levar para a Europa. Mas nossa civilização ocidental europeia era ruinzinha naquela época. Era gente malvada. Sabe que a cultura inca foi totalmente destruída, né? Hoje restam só as ruínas de grandes monumentos e templos, como tem nas cidades lá de Cusco, Machu Picchu, lá no Peru. Exatamente. O que eu fico assim, encafifado, é como é que os europeus, no caso os espanhóis, chegaram por aqui e encontraram uma civilização bem evoluída, organizada, né, com uma sabedoria enorme e exterminam tudo. Não é de espantar, menino? Não. E ainda, eles, espanhóis, é que saem como os civilizados da história. Pode, galera? De civilizado isso não tem nada, viu? E isso serve de lição para nós. E é preciso respeitar as diferenças e aprender com os povos antigos, como os indígenas, os quilombolas aqui do Brasil, né? Não fazer o que fizeram os colonizadores das Américas. E agora, vocês me dão licença, que o meu helicóptero aqui, né, já tá preparadinho e nós vamos vazar na braquiária. Tá legal? Tá bom. Tchau pra vocês, gente! Tchau, hasta la vista, Matutinca. Hora da leitura. Hora da leitura. Que tal ouvir estrelas? Ah, Cadu, você quer dizer que tal ouvir o barulho da noite, né? Dos sapos, dos grilos, da coruja. Não, é ouvir mesmo as estrelas. Como assim? É só fazer como diz o poeta Olavo Bilac na poesia Via Láctea. Quer ver? Ora direis ouvir estrelas. Certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila. E ao vir do sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. É, como diz esse grande poeta que viveu no século XIX, para ouvir as estrelas é preciso amá-las. É verdade, porque só entendemos aquilo que amamos de verdade. Adorei, gente. Se você gostou também, essa poesia está no livro Poesia Sempre, da coleção Literatura em Minha Casa, que o MEC distribuiu para os estudantes do ensino fundamental. Pergunte a algum amigo se ele tem esse livro, vale a pena conhecer. E agora, que tal saber o que dizem as cartas dos ouvintes que escreveram para o Escola Brasil? Depois do intervalo. Escola Brasil. Um programa em parceria com a Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal. Vai fechar a prova. O verde e amarelo vai para o pódio. É primeiro. Brasil, Brasil, Brasil. É o primeiro lugar. Espaço para jogar, competir, material esportivo de qualidade, integração do esporte com as outras matérias da escola. Tudo isso vai ajudar nossas crianças e adolescentes a verem a vida de um jeito diferente. São estímulos que vão colocar o Brasil no mais alto do pódio. Criança precisa brincar, correr, jogar e aprender. Aprender para a vida. É tempo de vitória para o Brasil. Eu falei, eu falei. Andi e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes. Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Bom, Cadu, eu tô com uma cartinha aqui bem legal do Genilton Barbosa Santos, lá da rua São Francisco, em Humaitá, no estado do Amazonas. Olá, Cadu, Sandra e Luiz Olá. Alberto. Espero que esteja tudo bem com vocês, porque eu estou muito bem. Tá sim, gente. Meu nome é Genilton, eu escuto Escola Brasil através da Rádio Nacional da Amazônia. Legal. E adoro esse programa. Eu moro na linha Gaspim, na comunidade São Sebastião. O nome da minha escola é Vale do Sol, quilômetro 8, e todo mundo escuta Escola Brasil por lá. Um beijo para todo mundo. Eu estou fazendo a 2ª série do ensino básico. Um Que beijão, legal. então, para você, Genilton, e para todo mundo aí de Humaitá, no estado do Amazonas. Um Beijinhos. abraço, viu, Genilton? E eu quero dar um alô especial pro radialista Evanilton Souza, de São Paulo, Sandra. É verdade. Ele mandou um e-mail pra gente dizendo que escuta o programa pela internet, que é fã número 0 do Escola Brasil. Ele diz assim: eu sou fã número 0 porque o 0 vem primeiro que o 1. O Evanilton pediu para mandar um abraço pro pessoal de Livramento de Nossa Senhora e Paramirim, na Bahia, porque ele nasceu naquela região. Olha, então um abração, né, pra todo mundo de Livramento de Nossa Senhora e de Paramirim, na Bahia. E tem mais, Cadu, ó. O Evanilton disse que encontrou o Matuto em 2002 em Canabravinha, no interior da Bahia. Um abraço, Evanilton. Escola Brasil. Bem, nós vamos encerrando o programa ao ritmo da música dos Incas. Que tal colocar em prática um pouco do que a gente aprendeu hoje com essa antiga civilização? Solidariedade, respeito, amizade. Os Incas dividiam tudo: as terras, os alimentos, o trabalho. Nunca aquele que tinha mais podia ficar com mais. A ordem era cultivar a terra dos mais necessitados, dos mais humildes, e assim eles viveram por muitos anos. Já pensou se todo mundo fizesse um pouquinho do que eles faziam? Não haveria tanta pobreza, guerra e fome no mundo. É verdade. Hoje nós também aprendemos com o exemplo da professora Áurea Teixeira. Mesmo depois de aposentada, ela voltou a estudar. Desde 2004, a dona Áurea é aluna do curso superior à distância de matemática da Universidade Federal do Pará. Viu como nunca é tarde para realizar um sonho? Você, professora, você, professor, pode fazer o mesmo. E fique ligado, amanhã o Matuto dá uma bela aula sobre a independência do Brasil. Prepare o gravador. Ah, sim, aproveite e grave também a entrevista que nós vamos fazer com a professora Silvia Colello, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a USP. Ela fala sobre os erros e acertos do processo de alfabetização. Quer ficar bem informado? Então até amanhã. Tchau, tchau. Escola Brasil. Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço. Caixa Postal 2490, CEP 70.849, -970, Brasília, Distrito Federal.